prezados alunos, vamos iniciar nossa terceira aula de introdução ao estudo do direito, desta vez abordando o tema várias disciplinas jurídicas. Na aula 03 veremos 1. O conceito de disciplina jurídica, 2. O que é direito civil, 3. O que é direito penal, 4. O que é direito constitucional, 5. O que é direito administrativo, 6. O que é direito empresarial e suas subespécies, título de crédito, direito societário, direito falimentar e de recuperação judicial. 7. O que é direito de família, 8. O que é direito do trabalho, 9. O que é direito do consumidor e 10. Conclusão. O conceito de disciplina é a obediência a preceitos e regras que, quando obedecidas, limitam e traçam diretrizes à orientação profissional do estudante de direito. Existem muitas disciplinas jurídicas, dentre elas, para efeitos de estudo, convém nos destacar o direito civil, o direito penal, o direito administrativo, o direito constitucional, o direito empresarial, o direito de família, o direito do trabalho, o direito do consumidor. Veremos um pouco de cada uma delas nesse trabalho. O direito ambiental veremos com mais propriedade na nossa última aula. O direito civil é o conjunto de regramentos que regulam, por exemplo, o nome da pessoa, da capacidade civil das pessoas, o contrato em geral, das obrigações, dos negócios jurídicos, dos pagamentos e também dos juros. O Código Civil regula ainda as relações de propriedade, indicando, por exemplo, que a propriedade de bens imóveis, por exemplo, se adquire com o registro no cartório de registro de imóveis. O Código Civil regula a personalidade das pessoas, como o nome, que deve ser composto pelo prenome e sobrenome, ou seja, o prenome pode ser João, Paulo, Lúcio. Já o sobrenome inclui especificamente o patronímio, que é o de origem familiar, ou seja, da Silva de Souza. O direito penal é a ciência que estuda as punições a determinadas condutas sociais. O foco do direito penal ele é mais preventivo do que punitivo. Contudo, em sede de introdução ao estudo do direito, no que tange a direito penal, cumpre-nos apenas salientar a questão do tipo penal e princípio da legalidade, que prevê que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. O direito constitucional é a peça base do nosso ordenamento jurídico. É nela que estão presentes os nossos principais direitos, como a vida, a dignidade, ao devido processo legal, a propriedade, a aposentadoria, o acesso ao judiciário e a recursos. A soberania, o voto político e o pluralismo político também são temas de estudo de direito constitucional. Direito administrativo tem a função de regular, administrar e nortear a administração pública. É o conjunto de regras que disciplinam e organizam a administração pública em geral, como, por exemplo, a Lei de Concessões Públicas e a Lei de Licitações. A Lei de Licitações serve, por exemplo, para regular a compra de determinados bens pela administração pública, ou ainda determinados serviços que serão prestados à administração pública, como, por exemplo, os serviços terceirizados de limpeza e segurança. É uma lei que prevê a concorrência entre entes privados para serviços públicos. O direito administrativo tem ainda como seu basilar a Lei de Concessões Públicas, que serve para que determinado serviço, local ou bem público seja comandado pela iniciativa privada, como, por exemplo, determinar se uma rodovia, seja ela federal ou estadual, passa ao controle da iniciativa privada. No Brasil, há alguns setores de energia que estão sob tutela privada sob o regime de concessões públicas. No que tange a direito empresarial, cumpre-nos citar 3 subtópicos de direito empresarial, quais sejam títulos de crédito, direito societário, direito de recuperação judicial e falência. No que tange a títulos de crédito, são direitos que abrangem a emissão de cheques, notas promissórias, duplicatas, coisas que são cotidianas e naturais do dia a dia de uma empresa, como emissão do faturamento de nota fiscal, compensação de cheques, emissão de notas promissórias, etc. Geralmente, o inadimplemento de um título desse gera processo judicial e pode resultar em penhora e perda de bens pela parte devedora, mas sempre com direito à defesa. O direito societário é o ramo do direito no qual estuda-se a criação, a dissolução, a cisão, a incorporação de pessoas jurídicas, sócios de demais sociedades empresariais. Falência. Em determinados momentos da atividade empresarial, as dívidas da empresa chegam a um ponto que não se consegue pagar todas as dívidas com as atividades correntes do dia a dia, seja porque os lucros diminuíram, seja por algum prejuízo decorrente, por exemplo, de sinistro. Nesse caso, o credor ou o próprio devedor, no caso da autofalência, pode requerer a falência.
Recuperação judicial. É um processo semelhante à falência, só que requerida somente pelo devedor e sócio administrador da empresa, onde estabelece um processo de pagamento de dívidas com a continuidade da atividade empresarial, por exemplo, não pode ultrapassar o período de 1 ano para pagamento de débitos trabalhistas e decorrentes de acidente de trabalho, vencidos desde a data da recuperação judicial. O direito de família é o ramo do direito que estuda as relações de parentesco, como o direito dos pais sobre filhos, estabelecimento de datas de visitação, guarda dos filhos, valor de pensão alimentícia, quem se deve pagar e quanto se deve pagar. Divórcios e casamentos, quem pode celebrar casamento, quem e como pode se divorciar, como fica a divisão dos bens após o divórcio e a separação judicial. Ainda o direito à herança, estudo sobre com quem ficam os direitos da pessoa falecida. Geralmente fica dividido entre filhos e cônjuges. O direito do trabalho. O direito do trabalho regula as relações de emprego. Define, por exemplo, quais são os direitos do trabalhador na dispensa sem justa causa e quais os direitos do empregador na dispensa por justa causa. É diferente do direito do trabalho, estudo da carga horária das funções. Cada função tem sua carga horária diferente. Os direitos a férias. Quando e quais são os períodos em que se pode requerer as férias. Quando o jovem pode começar a trabalhar, por exemplo, como aprendiz a partir dos 14 anos. Antes dos 18, por exemplo, ao jovem é proibido que trabalhe em horário noturno ou em condições insalubres. Trabalho insalubre é a atividade que oferece risco à saúde do trabalhador, como, por exemplo, os contatos com agentes químicos, locais requeridos diariamente com ruídos intermitentes, calor excessivo com proximidade a fornos, agentes biológicos, como trabalhos em laboratórios, etc. Direito do consumidor é o ramo do direito que regula as relações de consumo, ou seja, o produto que sai da indústria e chega até sua casa, ou os serviços, quando estes são defeituosos ou não se obtém a qualidade que lhe é pretendida. Nesse ponto é que reside o direito do consumidor. Quando um produto chega até sua casa, por exemplo, estragado, fazendo mal à saúde, oferecendo riscos, como um carro, por exemplo, que tenha problemas mecânicos, ou então serviços como os de natureza bancária, defeituosos, como empréstimos lançados na conta corrente sem o consentimento do consumidor, cartões de crédito enviados para a residência sem o consumidor solicitar, por exemplo, são todos direitos que estão previstos no Código de Defesa do Consumidor. Concluímos então a variedade de matérias e disciplinas que tem o direito. Cada qual ingressa por um caminho e lá conhece suas especificações e particularidades de cada caso. Não nos convém em tais particularidades ingressar em curso de introdução ao direito, e sim um estudo mais aprofundado de graduação jurídica que se obtém ao longo do tempo. No que tange ao direito ambiental, veremos o nosso último estudo. Encerramos então nossa terceira aula e espero que estudem.